Leia o livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja. Que tempos cruciais são estes em que vivemos? Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis a essa palavra, e não tirar dela nem acrescentar a ela, porque aquele que fala onde Deus não tem falado, faz dele um mentiroso. O que particularmente tenho em mente é isto: por volta da passagem do século, a fome por Deus que fora originada na era de Filadélfia trouxe um clamor pelo Espírito de Deus. E quando o clamor foi respondido por Deus, enviando manifestações em línguas, interpretação e profecia, um grupo imediatamente e muitíssimo contrário à palavra formulou uma doutrina de que as línguas eram a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. As línguas estavam longe de ser a evidência. Elas eram a manifestação, mas não a evidência. A falsidade da doutrina pode não apenas ser vista pela falta de escritura para comprová-la, mas aqueles que aprovaram a doutrina se organizaram imediatamente sobre o fundamento dela, provando que eles não estavam na verdade. Como eles fariam o povo crer? Parecia bom, parecia com o retorno do Pentecostes, mas provou que não era. Não podia ser, porque se organizou. Isso é morte, não vida. Parecia tão próximo ao real que multidões foram enganadas. Ora, se não era o genuíno, o que era então? Era a casca, a palha. Na forma de um tenro invólucro verde, parecia como se fosse a coisa real. Porém, assim como pode-se entrar no campo e ver o que se parece exatamente com trigo, e todavia é apenas casca, porque o grão de trigo ainda não se formou. Assim, também isto era apenas a casca tenra que se parecia com o verdadeiro grão ainda por vir. O grão original de trigo do Pentecostes tinha de voltar na última era. Ele fora enterrado em Niceia, produziu um broto em Sardes, cresceu uma borla em Filadélfia e devia amadurecer em Laodiceia. Porém não podia voltar ao original, até que a palavra fosse restaurada. O profeta ainda não tinha aparecido em cena, mas agora, de acordo com o tempo em que estamos, na era de Laodiceia, o profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 já tem de estar na terra. Uma vez mais, o assim diz o Senhor, tem de estar aqui, pronto para ser manifestado, com infalível vindicação. Desse modo, a verdadeira semente já está amadurecendo. E a seguir, vem a colheita. O tempo de colheita. Sim, o tempo de colheita. As duas vinhas, que cresceram juntas e entrelaçaram seus ramos, agora devem ser separadas. Os frutos dessas vinhas, se divergiam tanto, serão recolhidos em celeiros distintos. Os dois espíritos irão para os seus diferentes destinos. Agora é tempo de prestar atenção ao chamado final, que dá-se somente para a noiva trigo. Sai dela, povo meu, o trigo, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas do joio, a grande tribulação do sexto selo e Mateus 24. A última advertência do Espírito. Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a última advertência. Não haverá outra. O lugar do trono foi erigido. Os 12 fundamentos foram lançados. As ruas de ouro foram pavimentadas. As portas de gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam observam sem respirar, porque ela resplandece e brilha com uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua beleza conta uma história da admirável graça e o amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada, para um povo preparado. Ela aguarda somente por seus habitantes, e em breve eles encherão suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não falará em outra era. As eras terminaram, mas graças a Deus que, neste momento, esta era não terminou. Ele ainda está clamando, e seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens, pelo seu Espírito. Porém, uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade, como ele fez com Paulo, nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia. Seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente, e os que receberem esse profeta em seu próprio nome, receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta.
e aqueles que o ouvirem serão abençoados, e se tornarão parte dessa noiva do último dia, e é mencionada em Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem: vem. O grão de trigo, o trigo noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao grão-palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre. Sim, ouça ao profeta de Deus autenticado que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra. Eles estão dizendo agora: saís do meio dela agora e apartai-vos. O clamor foi pronunciado. O clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo a voz clamará? Não sabemos, mas uma coisa sabemos: não será por muito tempo, porque esta é a última era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.